Capítulo 54. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os reis e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo de paz que estava comigo, dizendo: para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor Deus ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fenuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias, punição virá do Senhor Deus, e os reservatórios de água que estão acima dos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas, e se misturarão. A água do alto do céu é a masculina, e a água debaixo da terra é a feminina. E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos, e os que habitam sob a extremidade do céu. Por esses meios eles entenderam a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 55. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante, eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos dias do céu durarem sobre a terra. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus o Criador. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória, e ele julgará Azaziel e todos seus aliados e descendentes em nome do Senhor Deus. Capítulo 56. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes, sob confinamento, estão indo? Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então os príncipes se combinaram e juntos conspiraram. Os chefes do leste, entre os medos e os persas, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira e o caminho, e a cidade do meu povo justo, impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias, a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. Capítulo 57. Depois disto, eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as, e eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste para o sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram o Senhor Deus. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 58. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol, e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor Deus. Paz seja aos santos, com o Senhor Criador do mundo. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída, e a luz aumentará diante do Senhor Deus. A luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 59. Naqueles dias,
Meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor Deus. Ali eu vi os segredos do trovão, quando ele agita-se acima no céu, e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor Deus. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. Capítulo 60. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola, eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente, e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava sentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui capaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o Santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia de misericórdia. Ele tem sido misericordioso e longânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor Deus preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia, 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas, e o monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, no deserto invisível, cujo nome era Duidaim, a leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão, o primeiro dos homens, cujo homem o Senhor Deus fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no seco deserto. E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, qual estava comigo, disse: estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. E quando a punição do Senhor Deus continuar sobre eles, ela continuará para que a punição do Senhor Deus não aconteça em vão. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, e mostrou-me o primeiro e último dos segredos, em cima no céu, e nas profundezas da terra, nas extremidades do céu e nas fundações dela, e nas câmeras dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados, e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que suas tropas imediatamente obedecem, e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com um espírito, já que eles não são separados, pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma divisão igual entre eles, pois as câmeras sobre o qual seus períodos dependem é solto como a areia. Cada um deles, a sua própria estação, é restringido com uma rédea e virado pelo poder do espírito, que assim impede-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim, ele é dirigido adiante e espalhar-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo. No espírito do granizo, ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força, e um espírito solitário está nele, o qual acende dele como vapor, e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em sua câmara, mas ele tem uma câmara para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor, na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Sua câmara é um brilho, e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com a câmara da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro. E quando o espírito da chuva está em movimento de sua câmara, anjos vêm e, abrindo sua câmara, atrás adiante. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra,
Ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra, desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva, que os anjos recebem. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 61. Naqueles dias, eu vi que longos cordões foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao anjo, dizendo: para onde eles levaram aqueles longos cordões? E para onde se foram? Ele disse: eles foram medir. O anjo, o qual continuava comigo, disse: estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas, para que eles possam confiar no nome do Senhor Deus para sempre e sempre. O eleito começará a habitar com o eleito. Estas são as medidas, que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto, e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor Deus, nem ninguém será capaz de perecer. Então eles receberam o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor, semelhante ao fogo. E primeiro, com suas vozes, eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. Então o Senhor Deus, assentado sobre o trono de sua glória, e o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos, na palavra do nome do Senhor Deus, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor Deus. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo santo acima e ao poder de Deus, o querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos de principados, a saber, do eleito e as demais forças existentes sobre a terra e sobre o mar naquele dia. Elevarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: abençoado é ele, e o nome do Senhor Deus será abençoado para sempre e sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará, todo eleito que habita no jardim da vida, e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre, pois grande é a misericórdia do Senhor Deus, longânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grandes são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor Deus. Capítulo 62. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo: abre vossos olhos e elevai vossas buzinas, se sois capazes de compreender o Messias. O Senhor Deus assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está sentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada que será falado diante dele será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para a outra. Eles ficarão atônitos e baixarão seus semblantes, e a aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Senhor Deus se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão, e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos.
E eles se tornarão como exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor Deus descansará sobre eles. Então a espada do Senhor Deus se embebedará com seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos, daquele tempo em diante, eles não verão. O Senhor Deus permanecerá sobre eles, e com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Os santos e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes, e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor Deus, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída. Capítulo 63. Naqueles dias, os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostrem-se diante dele, e adorem o Senhor Deus, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor Deus, dizendo: Abençoado é o Senhor Deus, o Senhor dos reis, o Senhor Deus, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória e o Senhor da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração a geração, e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos e incontáveis. Sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos reis, o qual é rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória? E agora pequeno é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos, nós rejeitamos e não o possuímos. Luz passou diante de nós, e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos reis, não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos, ele não paga nenhum respeito às pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos de crime, mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante, seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos, e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Senhor Deus: este decreto e o julgamento será contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra na presença do Senhor Deus. Capítulo 64. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem pecado. Capítulo 65. Naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que a destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação do seu bisavô Enoque. E Noé chamou com uma amarga voz: ouve-me, 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 3 vezes. E ele disse: dize-me o que está ocorrendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada. Certamente eu perecerei com ela. Depois disso, houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu. Eu caí sobre minha face. Então meu bisavô Enoque veio e colocou-se a meu lado. Ele disse-me: por que clamas a mim com um amargo clamor e lamentação? O mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos, pois eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometeram sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra, e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o estanho não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: vai, pois eu pedi ao Senhor Deus a respeito desta perturbação da terra, o qual respondeu: por conta da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas, eles inquiriram e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor Deus sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos, e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá a tua semente em retidão com domínio, grande glória,
e da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre. Capítulo 66. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e libertar todas as forças da água subterrânea, e espalhá-las sobre todos os habitantes da terra para seu castigo e destruição. O Senhor dos Espíritos deu então a ordem aos anjos, que partiam para que não deixassem escorrer as águas, mas sim retê-las, e para não tomar os homens e nem preservá-los, pois esses anjos eram os que presidiam as águas. Nesta hora, eu me afastei de Enoque. Capítulo 67. Naqueles dias, a palavra de Deus veio a mim e disse: Noé, tua sorte chegou à minha presença. Será um destino sem mancha, um destino de amor e de retidão. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisso, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela, e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim, para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitam contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal maciço e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação, e onde as águas são agitadas. E quando tudo isso for executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas. E o vale dos anjos, que haviam sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos estavam condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor Deus, e apesar de eles perceberem sua condenação, dia após dia, não acreditaram em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, assim, seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor Deus será em vão. Julgamento veio sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Senhor Deus. Naqueles dias, as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de águas sofrem umas alterações. E enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofre umas alterações e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra, pois estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo que arderá para sempre. Capítulo 68. Depois disso, ele deu-me os sinais de todas as coisas secretas do livro de meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, o Santo Miguel comunicou-se com Rafael nestes termos: A excitação do espírito me arrebata e faz-me tremer por causa da severidade do julgamento, dos segredos e do castigo dos anjos. Quem poderá suportar a gravidade da sentença que será cumprida sem abalar-se profundamente? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastara-os para fora, e que se foram quando eles estavam na presença do Senhor Deus. Novamente, o Santo Miguel disse a Rafael: Eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor Deus foi ofendido por eles, pois como senhores, eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento, para sempre e sempre. Capítulo 69. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos, estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Aráquiba, o terceiro, Armen, o quarto, Cocabiel, o quinto, Turel, o sexto, Ramiel, o sétimo, Danei, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armers, o 12º, Bartaial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turial, o 16º, Simapzeel, o 17º, Getareel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumeel, o 21º, Azaziel,
Estes são os principais dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Jecom. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos, e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Asbeel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos, e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadreel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva, e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Essas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemue. Ele ensinou aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele também instruiu os homens na escrita com tinta e sobre papel. E com isso, muitos se corromperam, desde os tempos antigos por todas as épocas, até os dias de hoje. Pois os homens não foram criados para fortalecer sua honestidade dessa maneira, por meio de pena e tinta. Os homens foram criados à semelhança dos anjos. Deveriam permanecer honestos e puros, e assim não seriam afetados pela morte que tudo destrói. Todavia, por esse conhecimento, eles se arruinaram, e pelo poder desse conhecimento, destruíram-se mutuamente. O nome do quinto é Tamiel. Ele ensinou aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios, o golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbeel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Bica. Ele falou ao santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome, e assim lembrar-se do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sobre aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. E estabelecido este juramento de ficar pela instrumentalidade do santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Por ele, a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes, as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento, o mar foi formado, e a sua fundação. Durante o período dessa fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento, o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua contemplam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Por este juramento, as estrelas completam seu progresso. E quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Então nos céus tomam lugar os sopros dos ventos. Todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali, os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor Deus. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e Ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento, enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor Deus, para sempre e sempre. E com eles, Ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram porque o nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada a ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que os seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção, eles serão aprisionados, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda a iniquidade desaparecerá, e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor Deus. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 70. Depois disto, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor Deus, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens dos espíritos, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo, eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens, e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 71. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus.
Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor Deus. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita, e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas, e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi, no meio daquela luz, uma construção levantada com pedras de gelo. E no meio destas pedras, vi línguas de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então, o serafim, o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima dos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão, e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda minha carne estava dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz, com um poderoso espírito, abençoando e glorificando, e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz, saudou-me, dizendo: Tu és descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso, a paz tem existido desde que o mundo foi criado, e assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim, o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos, e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus, para sempre e sempre. Capítulo 72. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso, e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra, toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo, para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Essa é a primeira lei das luminárias, o Sol. A luz do Sol levanta-se nas portas do céu do Oriente e desce nas portas do céu do Ocidente. Eu vi 6 portões onde o Sol sai e 6 portões onde o Sol se põe, em cujos portões também a Lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas entre aqueles que precederam-nas, 6 portões estando nascente e 6 no poente do Sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem, onde ela acende, o vento sopra. O Sol se põe no céu, e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões, que estão ao nascente do Sol. E no quarto portão, através do qual o Sol com a Lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas, em seus próprios períodos. Quando o Sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão, ao oeste do céu, no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtando durante a noite por 30 dias. E então, o dia é mais longo que a noite, por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes, e a noite é 8. O Sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada, e é apenas 7 partes. O Sol então retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite,
sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada, e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado, e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste daquele 6º portão e prossegue em direção ao leste, nascendo no 5º portão por 30 dias, e se pondo novamente ao oeste do 5º portão do oeste. Naquele período, o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste, e nasce no 4º portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo ao oeste. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste, prossegue pelo 3º portão por 30 dias, se pondo no oeste no 3º portão. Naquele período, a noite é prolongada, desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado, desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do 3º portão, enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. De igual maneira, ele também se põe no 2º portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é de 11 partes, e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo 1º portão, por 31 dias, e se põe no oeste, no 1º portão. Naquele período, a noite é novamente prolongada, tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. O sol tem assim completado seus começos e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele 1º portão, ele entra por 30 dias, e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período, a noite é encurtada, e o seu comprimento uma 4ª parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna, e entra no 2º portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o sol sai do 2º portão e se põe ao oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no 3º portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período, a noite se torna encurtada. Ela é 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro, pelo progresso do sol. Por meio deste progresso, o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias, e seguindo em frente. Essa é a grande perpétua luminária, aquele que ele chama sol para sempre e sempre. E assim sobe o grande luminar, e assim é nomeado de acordo com a sua aparência, de acordo como o Senhor ordenara. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma 7ª porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Capítulo 73. Depois desta lei, eu vi outra, referente ao luminar pequeno, que é a lua. O alcance do seu giro é equivalente ao do céu. O carro sobre o qual ela anda é conduzido pelo vento, e a luz lhe é proporcionada segundo medidas. A cada mês alteram-se seu nascimento e seu acaso. Seus dias são semelhantes aos dias solares, e quando sua lua é uniforme, comporta uma 7ª parte da luz do sol. E assim que ela se apresenta, sua primeira fase aparece no oriente na 30ª manhã. Nesse dia, ela fica visível, e assim começa para vós a primeira fase da lua. No 30º dia, aparecendo juntamente com o sol, pelo mesmo portão, ela mostra então uma 7ª parte de uma das suas metades, lua decrescente, e todo o restante do seu disco é vazio e sem luz, à exceção de 1/7 e 1/4 de sétimo de metade da sua luz. Quando ela recebe 1/7 da metade da sua luz, então a sua luminosidade comporta 1/7 e a metade de 1/7. Ela se põe juntamente com o sol, e quando o sol se levanta, levanta-se também a luz, e recebe a metade de uma das partes da luz. E naquela noite, no início da sua manhã, no princípio do seu período, ela põe-se juntamente com o sol, e na mesma noite, ela fica invisível nas 14 partes, e metade de uma lua nova. Naqueles dias, ela brilha com 1/7 do seu todo, levanta, principia a afastar-se do sol, e nos dias restantes, deixado brilharem as outras 13 partes, lua crescente. Capítulo 74. Então eu vi outro progresso,
e regulações que ele efetuou na lei da lua, o progresso das luas e tudo que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me o santo anjo que administra todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2/7 de porções, ela completa toda sua luz ao nascer e se pôr. Em determinados meses, ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses, ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões, a lua se põe com o sol, naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro e no 4º portão. No terceiro portão, ela sai por 7 dias e faz seu circuito. Novamente, ela retorna para o portão do qual o sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do sol e entra por 8 dias no 6º portão, e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o sol nasce. Quando o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias, até ela passar do 5º portão. Novamente, ela retorna em 7 dias para o 4º portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo 1º portão em 8 dias, e retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o sol nasce. Assim observei suas posições e a forma como nesses dias a lua nasce e o sol se põe. Juntando-se 5 anos, o sol terá em virtude daqueles ciclos uma vantagem de 30 dias. Os dias todos contados, os que se acrescentam aos dias plenos, perfazem 364 dias. A vantagem do sol e das estrelas é de 6 dias. Em 5 anos, com 6 dias cada um, serão 30 dias. Em relação ao sol e às estrelas, a lua se atrasa 30 dias. O sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que em nenhum dia se adiantam ou se atrasam nas suas posições. Ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual de precisamente 364 dias. Em 3 anos, serão 1092 dias. Em 5 anos, 1820 dias. E em 8 anos, 2912 dias. Quanto à lua, 3 anos perfazem 1062 dias. E em 5 anos, levam um atraso de 50 dias. Isto é, a soma de 1770 deve ser acrescentados 1000 mais 62 dias, pois em 8 anos ela se atrasa 80 dias. São 80 os dias todos do seu atraso em 8 anos. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol, as quais têm sua origem nos portões, por onde o sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Capítulo 75. Estes são os líderes do chefe dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados, e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo, um dia no 1º portão, um dia no 3º portão, um dia no 4º portão e um dia no 6º portão. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele, para os sinais, as estações, os anos. Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias, do céu, no céu, e no mundo, para que possa governar na face do céu, e aparecendo sobre a terra, se tornam condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles são para os ventos e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos no céu, nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol, a lua e estrelas, e todas as obras do céu, procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. Eu vi no céu carros que se movimentam por sobre aqueles portões, transportando aquelas estrelas que não desaparecem jamais, e uma delas é maior do que todas as outras, abrangendo o mundo todo. Capítulo 76. E nas extremidades da terra, eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo. Quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo que está nas águas ou na terra seca.
O primeiro vento desses portões chama-se vento leste, e procede do primeiro portão oriental, que se inclina para o sul. Dele provém a devastação, a seca, o calor e a destruição. Do segundo portão do meio procede vento favorável. Ele traz a chuva e a fertilidade, o bem-estar e o orvalho. Do terceiro portão norte procedem o frio e a seca. Depois destes, procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem o vento quente. Mas do portão do meio, vem um agradável perfume, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está ao oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois vem os ventos do norte, do sétimo portão. Voltada para o leste, chegam o orvalho, a chuva, os gafanhotos e a destruição. Do portão situado exatamente no meio, procedem a chuva, o orvalho, a saúde e o bem-estar. Pelo terceiro portão, voltado para o oeste, vem a neblina, a geada, a neve, o orvalho e os gafanhotos. Depois destes, no quarto portão, estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio, vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. Estas são as 12 portas do 4 quadrantes celestes. Mostrei-te, meu filho Matusalém, todas as suas leis, pragas e benefícios. Capítulo 77. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve, e a terceira parte contém o jardim da justiça. Eu vi 7 montanhas altas, maiores do que todas as demais da terra. Delas procede a geada, e por elas diminui os dias, os períodos e os anos. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste, para um grande mar, onde suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar na Eritreia, no leste, e com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados no grande mar, onde também é dito que é um deserto. Eu vi 7 ilhas grandes, no mar e na terra firme, 2 em terra e 5 no grande mar. Capítulo 78. Os nomes do sol são estes. Um é Ojares, o outro Tomas. A lua tem 4 nomes. O primeiro é a Sonja, o segundo, Ebla, o terceiro, Benazi, e o quarto, Erai. Estes são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. No globo solar, existem 7 partes de luz. Elas superam a luz da lua, que segundo medida exata, comporta apenas uma 7ª parte da luz do sol. Ao descerem, o sol e a lua chegam aos portões do ocidente, fazem o caminho de volta pelo norte, para de novo nascerem nos céus pelos portões do oriente. Quando a lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias, toda sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. A lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição, no primeiro dia, sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia, é diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia, uma 12ª parte. No quarto dia, uma 11ª parte. No quinto dia, uma 10ª parte. No sexto dia, uma 9ª parte. No sétimo dia, ela decresce uma 8ª parte. No 8º dia, ela decresce uma 7ª parte. No 9º dia, ela decresce uma 6ª parte. No 10º dia, ela decresce uma 5ª parte. No 11º dia, ela decresce uma 4ª parte. No 12º dia, ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia, ela decresce uma 2ª parte. No 14º dia, ela decresce a metade de uma 7ª parte. E no 15º dia, todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados, a lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do sol. Durante todo o tempo em que a lua cresce em sua luz, ela aumenta, estando por 14 dias de frente para o sol, até tornar-se plena a sua luminosidade no céu. No primeiro dia, ela se chama lua nova, pois nesse dia a luz começa a projetar-se nela. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada lua nova, pois naquele dia luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste,
enquanto a lua sobe à noite do leste. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. De onde a luz vem para a lua, ali novamente ela decresce, até que toda sua luz seja extinguida, e os dias da lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses, ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses, ela efetua-o em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. E no tempo de seu andamento durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses, ela aparece 29 dias cada. À noite, ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 79. E assim, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e a descrição das leis dos corpos celestes chegou ao fim. Ele revelou-me todas as suas leis, relativas a cada dia, a cada período de dominação, a cada ano com o seu término, bem como a ordem prestabelecida, para cada mês e para cada semana, e a par disso, o minguar da lua, que ocorre no 6º portão, pois neste portão a sua luz é cheia, começando em seguida o seu decréscimo. O declínio que o seu tempo começa no primeiro portão tem a duração de 177 dias, calculados em 25 semanas e 2 dias. Ela se atrasa em relação ao Sol, e a ordem das estrelas exatamente 5 dias a cada período, quando bem medido esse espaço como vês. Essa é a imagem e o retrato de cada um dos corpos luminosos, como foi-me mostrado pelo seu dirigente, o anjo Uriel. Capítulo 80. Naqueles dias, Uriel respondeu-me e disse: Eis que eu te mostrei todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para o retorno. Nos dias dos pecadores, os anos serão encurtados. As sementeiras atrasar-se-ão nas terras e nos campos. Todas as coisas alterar-se-ão sobre a terra, e não acontecerão mais no devido tempo. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias, os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua alterará a sua ordem, deixando de aparecer com sua regularidade. Naqueles dias, ver-se-á o sol da tarde andando no último grande carro em direção ao ocidente, e brilhando mais forte do que normalmente, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão e considerarão a si mesmo deuses, chefe entre as estrelas, enquanto que o mal se multiplicará entre eles, e castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 81. Ele falou-me: Observe, Enoque, estas tabelas celestes. Leia o que nela está escrito, e atenta para cada detalhe. Então eu olhei em tudo o que está escrito, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem, e de todos os filhos da carne sobre a terra, durante as gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre formado todas as maravilhas do mundo. E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse: Abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então, aqueles 7 santos fizeram com que eu me aproximasse, e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me: Explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois ele é o seu Criador. Deixar-te-emos ficar ainda 1 ano junto dos teus filhos, até que tenhas transmitido as tuas últimas instruções. Deverás ensiná-las aos teus filhos, escrevê-las para eles, para a todos confirmar. No 2º ano, serás retirado do seu meio. Que seja forte o teu coração, pois os bons anunciarão a justiça aos bons. O justo alegrar-se-á com o justo, e mutuamente felicitar-se-ão, mas os pecadores com os pecadores morrerão, e os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Aqueles que também agiram retamente morrerão, para que seja salvo, por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias, eles terminaram de conversar comigo, e eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor Criador. Capítulo 82. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas eu te falei e te escrevi. A você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai,
para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, estas sabedorias em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparece nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos. E por causa deles que os homens erram ao não incluí-los na contagem total do ano. Sim, os homens enganam-se por causa deles, por não os conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre, um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto e o último no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado e perfeitamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel explicou a mim e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua e das estrelas, e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, em seus meses. Estes são os nomes daqueles que a conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência e em suas estações. 4 condutores deles entre o primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes, que separam os meses, e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles: Milquiel, Relemeleque, Melejael e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adinarel, e Jazuzael e Elomeel. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano, levanta-se e governa Melquijael, que é chamado Tamaane, e Zaiai, Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias, e estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência, a transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sobre eles: Bercael, Zelebzeel, e outro condutor adicional de 1000 é chamado Hilu-Jazef, os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Relemeleque, cujo nome eles chamam o esplêndido Zahai, Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, acasalam e dão filhos. Todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gidaijal, Keel e Reel, e o nome do líder adicional de 1000 é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 83. E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão, e por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malalel, quando eu vi numa visão o céu se purificando e sendo arrebatado, e caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo.
Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Malaléu levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tem visto, meu filho, e potente a visão do teu sonho com respeito a todo pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá.